Fala galera, estamos na sequência aqui do vídeo de instalação do Node.js, né? Para quem não viu, o link do vídeo anterior vai estar na descrição, tá? Se você está caindo de paraquedas aqui, meu nome é André Ferreira, eu sou fundador da Usme Games, então eu trabalho com desenvolvimento de jogos atualmente, tá? Mas já venho aí há 22 anos trabalhando na área de desenvolvimento web, principalmente com Node.js, tá? E aí a gente vai utilizar o Node.js para quê? Para fazer o nosso primeiro game server custom para fazer a integração com a Unreal Engine, tá? Aí algumas pessoas, obviamente, vão se perguntar, mas não tem outras opções? Sim, a gente tem outras opções aí de C++, C Sharp e tudo mais, mas como esse conteúdo ele é focado para pessoas que não têm conhecimento de programação, a gente vai passar os conceitos básicos de programação utilizando o TypeScript, ok? E aí, no outro vídeo, a gente fez a configuração do nosso VS Code aqui, né? A gente criou o nosso packed JSON aqui e a gente criou o nosso index.js. E como é que eu faço para poder fazer a instalação do nosso TypeScript, tá? Eu vou vir aqui no meu console e vou digitar os comandos npm install TypeScript. Lembra que eu falei para vocês? npm tem várias funções de npm, né? Não só a install, mas quando você coloca install, ele vai pegar pelo nome do pacote. Se a gente der enter aqui, ele vai fazer essa telinha de load aqui. Ele vai criar esse diretório chamado node modules, tá? E ele vai adicionar aqui dentro do nosso package JSON, ele vai adicionar essa linha aqui, dependências. O Node, como eu falei para vocês, ele vem cru, né? Ele vem com bastante coisa, mas ele vem relativamente cru. E a gente precisa utilizar pacotes suplementares ali para poder trabalhar, tá? Então, hoje, o que que vem dentro do Node? Vocês podem se perguntar, né? Você pode vir aqui dentro da documentação do Node, tá? E você pode vir aqui em documentação, vocês vão ver todas essas funções aqui, todos esses pacotes aqui, eles já vêm padrão do Node.js. Então você tem aqui, ó, cripto, para poder mexer com criptografia, você tem file system, HTTP, HTTPS, né? Você tem uma série de bibliotecas aqui, ó, biblioteca net para você mexer com DP, com TCP e tudo mais. Só que a gente vai utilizar outras bibliotecas que são suplementares ao Node.js, por exemplo, o WebSocket, né, o TypeScript e tudo mais, e aí a gente vai utilizar sempre o npm para poder instalar esses caras e configurar, tá? Eu estou pensando em fazer um curso mais específico de Node.js, então, tipo, para quem quer se especializar em Node.js, eu vou passar toda a parte básica de programação no Node aqui, né, aberto, né, no meu canal no YouTube. E para quem quer se especializar para entender o que, que cada uma dessas bibliotecas faz, incluindo outras bibliotecas que são mais conhecidas, como o Express, como é o caso do TypeORM, por exemplo, para lidar com banco de dados e tudo mais. Aí eu vou criar um conteúdo separado, específico de Node.js mais avançado para quem quer se especializar em Node.js. Mas para quem quer só acompanhar o conteúdo de desenvolvimento de um custom server para Unreal Engine, esse conteúdo vai estar aberto no meu canal, tá? Então vamos lá. Eu instalei aqui o meu TypeScript. Tá, mas e agora? O que que eu faço, né? Porque instalou e beleza, eu continuei aqui utilizando o, o JavaScript, né? O TypeScript, ele utiliza uma extensão diferente do JavaScript. Ele usa a extensão .ts. Perceba que quando eu mudei de JS para TS, é que ele já mudou aqui na lateral, né? E eu posso fazer alteração aqui também e colocar .ts aqui, por exemplo, no nosso package. Só que perceba, olha o que, que vai acontecer. Se eu digitar um npm start aqui agora, ele funcionou belezinha, né? O Node, ele ignorou totalmente a parte de tipagem, né? E ele fez o Hello World funcionar. Porém, se eu colocar alguma coisa aqui, por exemplo, tá?
eu colocar aqui let int number igual a 1, o nosso TypeScript, o nosso VS Code, ele não vai dar erro. Perceba, né? Ele não vai dar erro. E aqui eu vou colocar para ele exibir ali a nossa variável. Ele não vai dar erro, por quê? Porque ele está com a extensão .ts. Porém, se eu der um npm start, ele vai dar erro. Tá vendo? Ele está falando aqui, ó, eu não sei o que que é esse token, o que que você adicionou esses 2 pontos e tal. Mas por que que isso acontece? Porque a gente está tentando utilizar um interpretador padrão do Node.js para poder fazer uma interpretação de um arquivo .typescript, né? E aí como é que a gente consegue fazer essa alteração para funcionar? O TypeScript, ele possui o próprio interpretador dele, tá? Que chama TSC. Então aqui no start, em vez de ser Node, eu preciso colocar TypeScript Compiler, se não me engano, que é o nome desse cara aqui. E aí, se eu salvar esse arquivo e agora der aqui um start, ó, ele funcionou, só que ele não apresentou nada, né? Ele não apresentou um resultado dessa brincadeira. Por quê? Porque ele criou aqui um arquivo secundário. Olha só, o TSC ele criou um arquivo .index.js, porque o TSC, na prática, o que ele faz, ele só compila. Ele só compila essa informação. Então, ele pegou esse script .ts e transformou no nosso arquivo .js aqui. Muita gente você vai ver fazendo exatamente isso. Ele escreve o código todo em TypeScript, depois ele roda o TSC para poder compilar, e aí ele vai gerar esses arquivos em JavaScript, e aí você usa os JavaScripts que ele já gerou, né? Mas existe uma forma da gente conseguir poder também olhar em real time. Se não me engano, o cara que se chama TSC Node. Eu acho que é isso, tá? Vamos olhar aqui para ver se é exatamente isso. Ele não reconheceu o TSC Node. Deixa eu ver aqui. TypeScript dev TSC. A gente vai ver aqui as opções do TSC para você conseguir ver em tempo real o que está acontecendo, né? Aqui é a documentação oficial do TypeScript, tá? Aqui você vai encontrar uma série de uma série de configurações. Se não me engano, é esse watch aqui. Vamos dar uma olhada aqui. TSC watch. Compilou. Start compile, found. O watch ele vai fazer uma. Ele vai ficar verificando se houve alteração, tá? Se eu vier aqui no index.js, por exemplo, e mudar aqui, criando variável 2, vou colocar aqui, sei lá, bool, ele vai boolean. Ele vai atualizar aqui, né? Mas ele vai atualizar o nosso arquivo JavaScript, percebe? O que eu quero não é isso. O que eu quero é justamente a gente conseguir fazer uma verificação do que está acontecendo real time, tá? Eu utilizo uma biblioteca para TypeScript chamada Nest. Por isso que eu não sei de cabeça qual é o, o, o comando. Vamos perguntar para o nosso chat GPT aqui. Chat GPT, qual comando adiciono no package para dev TypeScript puro? Vamos ver o que o chat GPT vai me responder aqui, ó. TSC Watch. O TSC vai virar o arquivo compilado. Eu quero executar.
Hum, eu errei por pouco, ó. Aqui em vez de ser TSC, vai ser TS-Node, tá? Vou mudar aqui. TS-Node, a gente precisa instalar o TS-Node, é isso? Exatamente, ó. npm install TS-Node. Vamos instalar, que ele precisa, né? Eu não tenho o TS-Node instalado aqui no meu projeto. Ele vai adicionar o TS-Node aqui como dependência, né? Uma outra coisa também que é interessante de eu falar é que o TypeScript e o TS-Node, eles deveriam estar nas dependências de desenvolvimento, já que são ferramentas que são para modo dev, né? E aqui a gente já consegue ver, ó, quando eu dei npm start, ele foi lá e mostrou o número 1, porque aqui o nosso código ele está apontando para essa variável aqui e tal. Não entendi nada até agora, André. O que você fez aí? Que negócio de variável é essa? Que negócio de number é esse? Vamos explicar o que é cada um desses. Eu estou só fazendo a configuração básica aqui do nosso package para a gente conseguir trabalhar, beleza? Então aqui, como eu falei, as dependências elas foram instaladas como dependências, né? Então, tipo, quando a gente lançar, quando a gente subir isso para uma produção, por exemplo, o npm instalaria essas dependências aqui. Mas no caso, o TypeScript e o TS Node, eles são dependências de desenvolvimento, porque depois isso vai ser compilado, vai ser interpretado, né, para um código JavaScript. Então eu posso simplesmente remover esse cara aqui, e aí eu digito aqui, ó, npm install TypeScript e TS Node save traço dev. Quando eu boto esse parâmetro aqui, save dev, perceba que aqui ele mudou, ele colocou dev dependency, em vez de colocar dependências, né? Então a gente vai ter essa diferenciação dentro do package JSON. O que que é dependências de desenvolvimento e dependências efetivamente do código quando eu for botar ele em produção. Aqui eu vou trocar esse comando para dev, em vez de ser start. E aqui eu vou criar o start para ser node index.javascript. Então, aqui, quando eu precisar rodar um comando para me testar o Node, eu posso colocar aqui, ó, npm run dev, para ele rodar em modo de desenvolvimento, ok? E npm run start, ele vai rodar o build. Ele deu o mesmo resultado, porque a gente já tem esse cara aqui. Se eu deletar o arquivo JS aqui e der o start, ele vai dar um erro falando que ele não achou o index.js, né? E aí eu preciso fazer um comando aqui também chamado build, que aí a gente vai usar o tsc, né? No caso aqui, por enquanto, a gente só está utilizando o index.ts, e aí a gente vai deixar, porque aí eu posso dar um npm run build, e aí ele vai... Opa, não achou build. Build. E aqui ele gera o arquivinho, né, nosso arquivo JavaScript, o start volta a funcionar perfeitamente. Então perceba, a gente fez alterações simples aqui de scripts que eu posso chamar. Então toda vez que eu precisar adicionar um script novo aqui dentro do nosso package, eu chamo esse script via npm utilizando npm run. E aí o nome do meu script que eu adicionei aqui na lista de scripts. Beleza? Então aqui, quando eu estiver no modo dev, eu vou estar sempre fazendo esse comando do ts node para me ver o resultado em real time. Quando eu fizer alteração desse arquivo, eu preciso gerar um build e em produção eu estaria utilizando a função de start. Isso é bem comum aí para a galera que mexe com site, sabe que esse é o pipeline mais básico que a gente faz numa configuração, né? Existe um outro comando aqui que é aquele /w, né? Que aqui, se eu digitar o npm run start, dev, aliás, ele vai entrar no modo de... Ele não achou o /w? Vamos ver aqui. Qual comando de watch para o TS Node? Estou vendo aqui porque aparentemente é diferente o comando.
Exatamente. Aqui teria que ser Node Dev para poder fazer. Eu nem vou fazer isso aqui não, vou deixar aqui. A gente vai utilizar um outro cara, que eu já vou falar logo de cara para vocês que para mim é um dos caras mais importantes aí para quem está desenvolvendo em TypeScript, que é o seguinte: se a gente deixar do jeito que tá, toda vez que a gente for testar alguma coisa, a gente vai precisar aqui digitar o npm run dev, né? Então o run dev ele inicia, ele finaliza. Só que eu preciso, à medida que eu vou alterando esse script aqui, eu preciso ir vendo o resultado para ver se está dando problema ou não, né? Então, vamos instalar um outro cara aqui, digitando o comando npm install nodemon, tá? Nodemon tipo Pokémon, só que Node, tá? A gente vai instalar esse cara aqui e eu vou adicionar aqui o nodemon para a gente conseguir para a gente conseguir aqui vai ser nodemon. Se não me engano, vamos ver como é que tá a documentação do nodemon, que eu também não lembro de cabeça. Nodemon, blá, 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 que ele tem um monte de projeto que utiliza o nodemon, né? A função do nodemon basicamente é ele ficar verificando se houve alteração em alguma coisa e a partir dessa alteração ele vai e atualiza para a gente automaticamente, tá? Tem um arquivo de configuração aqui. Eu vou pegar, inclusive, o arquivo de configuração aqui que eu utilizo no próprio servidor do TOS. Que eu tenho aqui, ó, nodemon.js.json, né? Eu posso copiar esse cara aqui, colocar aqui. E aqui ele tem algumas configurações. Ó. Eu estou falando para ele ignorar algumas coisas. Eu vou tirar essas coisas aqui que eu pedi para ele ignorar. Eu só vou deixar aqui o Node Modules, tá? Porque senão ele fica olhando para tudo, né? Aqui o comando eu vou colocar ts node, né? E aqui ele está falando para olhar o diretório source. Então vamos criar aqui um diretório chamado src para já tirar acostumar com esse padrão de pasta, tá? Estou colocando aqui o arquivo .ts aqui para dentro. A gente não precisa desse JavaScript aqui por enquanto, tá? E então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai ler tudo que estiver dentro do src, ele vai ler arquivos.ts.view, ele vai executar o comando tsnode toda vez que você for iniciar, e aqui no package a gente remove aqui esse cara, porque a gente não precisa mais dele, nem precisa desse cara aqui também. E aí a gente vai dar um npm run dev. E aí perceba que ele iniciou aqui o nodemon. O nodemon, por sua vez, ele vai executar o tsnode. O tsnode ele precisa executar o tsnode do index.ts, né? Senão não adianta. src barra. Então, olha só o que ele fez aqui. Ó. Ele iniciou o nodemon e aí ele iniciou o comando lá, ts.node.ts. Se eu chegar aqui agora, ó, fizer qualquer alteração no arquivo e salvar, olha o que o nodemon fez para mim. Ó. Ele viu que houve uma mudança dentro desse arquivo e aí ele fez o refresh automaticamente para a gente, tá? Pô, isso facilita a vida demais, cara. Para quem programava web nos anos 2000, tá ligado que a nossa vida praticamente se resumia em escrevia o código, tinha o browser na tela secundária para a gente ir lá e dar F5, 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 né? Nosso teclado ficava até com a marca do F5 marcado de tanto que a gente apertava F5. O Nodemon a gente não precisa ter mais essa dor de cabeça aqui para poder fazer isso. Por isso que eu já estou colocando logo de cara aqui para vocês colocarem. Esse cara aqui em formato JSON, vocês podem não estar acostumados, que obviamente eu acredito que tem muita gente que vai estar vendo esse conteúdo que não é da área de programação e às vezes você pode estar se estranhando, pô, por que que tem essas chaves aqui? Por que que tem essas aspas, né? O que que é esse carinha quando tem essa chave aqui e tal, não sei o quê. Vocês vão entender que a gente vai falar sobre estrutura de dados, né? Como é que é formatado um arquivo JSON. O arquivo JSON, inclusive, se você
quiser, você pausa aqui esse cara, e aí você tira e escreve isso lá no seu. Eu vou fazer até melhor, vou fazer até melhor, tá? Eu vou fazer um esquema aqui pra gente, que é o seguinte: eu vou lá no GitHub. Meu GitHub é esse aqui, para quem não conhece, tá? Procurei github.com André HR Ferreira. Não sei se está no Google, vamos ver aqui, ó. GitHub André HR Ferreira. Que deve estar aqui, ó. André Ferreira, tá? Você vai cair nesse cara aqui, beleza? Eu vou criar um repositório novo aqui, que eu vou colocar aqui, custom server aula, beleza? Custom server. Custom server aula. Vou botar esse nome aqui mesmo. Eu vou deixar ele público, tá? E aí eu vou mandar criar o repositório aqui. Aqui o GitHub ele te dá alguns comandos aqui, como é que você faz para poder adicionar esse cara, blá blá blá, né? Se já for um projeto que está começando, que já tem os scripts. Eu vou fazer aqui, ó, git ini, que aí ele vai criar o nosso ponto .git, né? Eu vou dar um git add ponto, show de bola. Vou precisar tirar aqui fazer um arquivo .git ignore para tirar o node modules, senão ele vai ficar adicionando esse negócio aqui, né? Não tem necessidade da gente adicionar o module junto. Vou até deletar ele aqui totalmente. Vou dar um git add de novo. Git commit. Commit. Vou adicionar aqui o nosso remote. Aqui ele pede para mudar a branch, né? E dar um push pro main. E agora o nosso projetinho básico aqui está aqui, tá? Nossa configuraçãozinha básica e tal, então você não precisa se preocupar. Eu vou adicionar algumas outras coisas aqui no Git Gnome, por exemplo, package.lock. Ele não precisa estar aqui, também vou remover ele aqui. Então agora fica acessível para todo mundo, tá? Inclusive eu vou colocar o link na descrição aí para esse repositório. Então, à medida com que eu vou passando os vídeos aqui, toda alteração que eu vou fazendo nesse código, ela vai estar presente lá no nosso kit. E aí o que acontece? Se você está vendo um vídeo muito anterior à versão que a gente está agora, muito provavelmente se você for lá no GitHub baixar, ele vai estar numa versão mais atualizada. Então você vai ter que meio que seguir aqui seguir a linha dos vídeos aqui para você ver o que foi alterado nesse código, né? Ou se você já tem um conhecimento mais avançado, né? Olhar ali o que a gente fez. Esse código aqui a gente vai utilizar para fazer o custom server, tá? Então eu vou explicar toda a parte teórica de como é que funciona o Node.js, como é que funciona a programação, né? A orientação a objeto, tudo mais. E aí a gente vai fazendo vários samples aqui até chegar a hora que a gente vai efetivamente começar a colocar a mão no custom server e fazer a integração desse custom server com o nosso projeto criando o MMO do zero que está sendo feito dentro da Unreal. Então, se seu interesse é saber como é que é todo o processo, como é que faz a integração desse cara aqui, desse server Game Custom, com o Node, com a Unreal, a gente vai ter toda essa parte aqui liberada no canal, tá? A gente vai ter toda essa parte de desenvolvimento do MMO do zero aqui no canal. Obviamente, a gente não vai fazer todas as funcionalidades que tem no TOS, por exemplo. Cara, é muita coisa, né? Muita coisa. Eu fiquei 7 meses praticamente criando todas as funcionalidades. Mas a gente vai ter a capacidade de entender como é que funciona cada uma dessas integrações, e aí vocês vão conseguir reproduzir essas integrações dentro do jogo de vocês. Eu vou fazer um inventário, eu vou fazer uma parte de habilidade, skills e tudo, mas você vai conseguir fazer exatamente, só ter e praticando, obviamente vocês precisam praticar bastante para conseguir chegar ao ponto que você vai conseguir dominar tanto de um lado quanto do outro, né, a parte do servidor quanto a parte do cliente e tudo mais. Então aqui,
Na primeira aula, a gente instalou o Node, a gente fez as configurações necessárias, entendeu o NPN. Aqui agora a gente fez a instalação do TypeScript, ok? Fez a instalação, configurou, agora a gente já tem o package JSON todo configurado para a gente conseguir trabalhar. Instalamos o NodeMon, configuramos o NodeMon para conseguir fazer ele funcionar, tá? E aí na próxima aula a gente começa a falar sobre variáveis, que é a parte mais básica e importantíssimo para qualquer linguagem de programação. Toda linguagem de programação ela possui variáveis, tá? Então o conceito que a gente vai passar vai servir para você migrar para depois qualquer outra linguagem, C++, Java, Go, todas elas têm variáveis, tá? Então, super importante. De novo, se você já é um programador, dá uma olhada nos vídeos do mesmo jeito, tá? Dá um like aí no canal, se inscreve, compartilha aí com seus amigos e no link da descrição a gente tem o link para o nosso grupo de desenvolvimento de jogos do Usme Academy. Já tem mais de 300 membros. A galera lá programa em várias engines diferentes, Godot, Unity, tá? Não é só Unreal. Então, tem gente que programa em Go, tem gente que programa em Python, tem gente que programa em C++ e tal. Não é só o conteúdo, não é só a galera que tá. Não é só eu, né? Respondendo as coisas lá, você vai ter gente de todas as linguagens diferentes aí, de engines diferentes também, para poder estar respondendo sua dúvida caso você tenha. O link está na descrição, é gratuito, só entrar e ser feliz. Beleza? Eu vou terminando esse vídeo por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu!